Olá, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa mensagem. É um prazer enorme compartilhar com você reflexões sobre a palavra de Deus. A Bíblia me atrai muito porque ela traz as verdades sem esconder os erros dos personagens. Eu já comentei isso anteriormente em outros vídeos. E isso é fascinante porque a gente se coloca no lugar do personagem e a gente começa a perceber quanto nós somos falhos, tanto quanto eles foram. E lembrando sempre que os nossos erros têm consequência, com certeza. Mas hoje eu gostaria de meditar sobre o rei Salomão, que foi um personagem bíblico assim que teve toda a sabedoria. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria e Deus ficou super feliz de ver que ele não estava pedindo ouro, que ele não estava pedindo poder, que ele não estava pedindo riqueza, que ele estava pedindo sabedoria. Então Deus deu a ele uma grande sabedoria e se a gente for ler na Bíblia, a gente vai ver que ele foi um dos homens mais sábios, tão sábio que ele escreveu 3 livros da Bíblia, Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. E quando a gente lê esses livros, a gente fica fascinado com tanta sabedoria, com tantas reflexões que levam a gente sim a aumentar realmente a nossa espiritualidade. Mas como eu disse no início, quem está de pé, cuide para não cair. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ou seja, o Senhor está nos orientando que a gente deve estar sempre olhando para dentro de nós, nos examinando para ver se realmente estamos na fé. E como que a gente vai saber disso, se estamos ou não? Principalmente nas horas das lutas, das adversidades, quando a gente ou se aproxima muito de Deus ou se afasta dele. A tendência das pessoas é ficar muito na presença de Deus quando tudo está bem. Quando os problemas começam a surgir, elas pensam assim: ah, Deus não está resolvendo meu problema. Ah, Deus não está no controle nada. Ela começa a se afastar, ela já não ora, ela já não busca, ela já não lê a palavra de Deus, ela não vai aos cultos, ela começa a se desviar com pequenas coisas, sempre tem uma desculpa e quando vê, ela já se afastou e muitas vezes vem problemas piores para que ela volte aos braços do Pai. Ela fala: poxa vida, mas tá dando tudo errado. Aí ela volta para pedir misericórdia, para pedir compaixão, ela entra naquele desespero. Mas quando a gente tem uma aliança com Deus, a gente não trai a confiança dele, porque a gente sabe que nós somos filhos desse Criador e que ele sabe tudo a nosso respeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque o rei Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele teve, ele foi um homem muito respeitado. Um homem que conquistou as outras nações pela sua sabedoria. Ele era respeitado, as pessoas iam buscá-lo para obter informações. E no reinado dele, em Israel, houve muita riqueza, muita prosperidade, muita justiça, as pessoas estavam felizes. Mas infelizmente ele não vigiou. Quando ele deu pela coisa, ele já estava envolvido em situações de desobediência à palavra de Deus. Uma das coisas que Deus orientou o seu povo, o povo de Israel, é que eles não se casassem com mulheres de outros países, os estrangeiros. Por quê? Porque eles tinham outro tipo de fé, outras crenças. E o rei Salomão teve inúmeras mulheres estrangeiras. E com esse contato com essas mulheres estrangeiras, ele começou a ficar morno na fé. Ele começou a ficar dividido entre o Deus de Israel e as divindades das outras pessoas, dessas mulheres com as quais ele casou. Esse foi o primeiro erro que ele cometeu. O segundo erro dele foi a ganância e a vaidade. Ele se tornou um homem vaidoso, começou a viver em função de si mesmo, de repente ele foi esquecendo do povo, começou a viver em função dos prazeres mesmo, de ter ouro, de ter riqueza, de ter o poder, de ter muitas mulheres. E no final da sua vida ele reconhece. Ele diz que ele estava correndo atrás do vento. Então ele se tornou um homem vazio, um homem assim que não encontrava mais respostas em Deus. Então a história dele, ao mesmo tempo que é uma história de sabedoria, de prosperidade, de bênçãos, por conta da sua desobediência, ele foi se afastando, se tornou uma pessoa morna.
Ele não agia mais naquela confiança no Senhor. E quando ele colocou o coração dele nas coisas materiais, nos prazeres, ele foi se tornando um homem vazio, porque tudo que ele buscava, não preenchia, não saciava a sua sede. Então ele é muito triste porque ele deu muitas brechas e perdeu essa intimidade com Deus. E nós tiramos para nós como lição que nós também estamos sujeitos a isso, se nós começarmos a valorizar as coisas materiais, as pessoas, os objetos, colocando Deus em segundo plano. Deus é Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando Ele está em primeiro lugar na nossa vida, nós temos a sua direção, nós temos a sua orientação e as coisas fluem bem para nós, mesmo nos momentos de adversidade. Porque são nesses momentos que nós temos que agir na fé, confiar que o Senhor é conosco e que nós vamos passar por esses momentos difíceis e vamos superar. Mas, infelizmente, o rei Salomão, com toda a sabedoria que ele teve, ele se deixou levar. E como ele mesmo disse, ele correu atrás do vento. Então, que nós não corramos atrás do vento, que a gente saiba silenciar na hora da luta, da dificuldade, se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o seu querer, a sua vontade. Fala comigo, dirige minha vida. E você vai sentir uma leveza na alma, você vai se sentir mais tranquilo e não vai se afastar do Senhor. Nas horas da alegria, nós temos que estar na presença de Deus para glorificar, para adorar, para agradecer. Na hora das lutas, nós também precisamos agradecer, porque são nesses momentos de lutas que nós crescemos. Diferente dos momentos de dores, tem dores, como agora no caso da pandemia, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, é diferente, é uma dor na alma, é uma tristeza muito grande, que só o Senhor traz o consolo e o conforto, mas também nós reconhecemos que a vida está nas mãos dele. Então, que seja feita a vontade dele. Nós sabemos que há muitas coisas erradas acontecendo por falta de uma política pública de saúde para conter a pandemia, mas ainda assim nós confiamos que o Senhor se está permitindo isso porque está nos planos dele, que essas vidas seriam levadas para si, que Ele vai acolhê-los na sua glória. Nós cremos que Jesus está vivo e como a gente crê que Ele está vivo, nós cremos no amanhã, na eternidade. Então vem uma outra série de coisas que faz com que a gente não se afaste do Senhor, nem nesses momentos. Então que você tenha esperança em Deus, que você se sinta mais próximo dele, principalmente agora que nós precisamos agir mais na fé, que você não dê brechas para que você não caia. É momento de unir a fé, de levar esperança a tantas pessoas que estão passando por esses momentos de dor, de tristeza, de luto. Deus conta comigo, Deus conta com você. E você tem a sabedoria que o rei Salomão teve, porém que você saiba usá-la em proveito de si mesmo e proveito de todos. Lembrando que as coisas materiais, os prazeres do mundo, tudo isso é passageiro. Que a gente não corra atrás do vento, mas que a gente corra ao encontro do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos criou e que nos dá vida. Que a gente possa buscar intimidade com Ele todos os momentos, para que a gente seja firme na fé e tenha uma fé inabalável. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Tenha fé. Que a fé é um consolo para o nosso coração, ela nos dá esperança e nos faz muito mais fortes diante da tribulação. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.